Muito bem, pessoal. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Cumprimento a todos vocês. Estamos dando continuidade às nossas aulas, na nossa sequência de aulas sobre a transformação ali da Idade Média para a Idade Moderna, expansão europeia, grandes navegações. E esta aula a gente vai tratar basicamente do início da colonização do Brasil. É esse o assunto que a gente vai versar, que a gente vai trabalhar um pouco nesta aula, beleza? Sejam todos bem-vindos, prestem bastante atenção e procurem aprender o máximo que você puder. Valeu! Continuando então, a gente tem aqui o período que vai de 1500 a 1534, é um momento significativo, mas que o Brasil fica meio que jogado às traças. Em outras palavras, o Brasil nesse período fica esquecido por Portugal. Aliás, nada mal, né? Nada mal. Um pouquinho a mais de paz. Então, nesse período, o fenômeno econômico que houve aqui no Brasil foi o escambo. De 1530 a 34 aconteceu o escambo. O que é escambo? Escambo é simples de entender, é uma prática que lá na Idade Média já se fazia, né? Durante a Idade Média, que era a troca in natura, se troca uma coisa por outra, troca um produto por outro, isso é escambo. O europeu trazia, isso não era só Portugal, vinham as nações europeias ali, várias delas vinham ao Brasil trazendo roupa, calçado, espelho, talheres e tudo isso para trocar por um único produto, que era o pau-brasil. O indígena trazia da mata o pau-brasil até a praia, na praia ele negociava com os comerciantes europeus e ficavam tudo em paz. Ou seja, o indígena feliz porque estava conhecendo uma nova realidade, novas ferramentas, novos objetos que até então eles não conheciam, e o europeu também feliz porque estava levando o pau-brasil, que lá servia para fazer móveis de luxo e também para tintura de tecidos naquele momento. Beleza? Era isso então. Isso é o que é o escambo, troca de bugigangas europeias pelo pau-brasil. Continuando então, a gente vai ter aqui a divisão da colônia em 15 pedaços, né? 15 lotes. Até 1534, Portugal não tinha se preocupado com a colônia, porque na verdade estava preocupado com as especiarias, que estava dando muito lucro vindo lá da Índia, e então eles estavam muito focados com esse comércio com a Índia e não ligou muito para o Brasil. Foi meio que uma negligência, né? O Brasil foi negligenciado. Dizem que não há um mal que não traga um bem, não é isso? Para o indígena, olhando do ponto de vista indígena. E quando Portugal começa a intenção de colonizar o Brasil, faltou dinheiro, investimento estadual para isso, ou estatal para isso. Então Portugal resolve doar a oportunidade de pessoas particulares explorar o Brasil. Então ele divide o Brasil em 15 lotes e doa, entre aspas, ou dá o direito para essas pessoas explorarem, ficar com a riqueza e pagar os impostos aí para Portugal. Portugal ficaria então com os impostos. Bom, essa divisão do Brasil em lotes elas foram chamadas de capitanias hereditárias. Lotes hereditários, fazendas hereditárias. Vamos chamar melhor, feudos hereditários. O capitão, aquele que recebeu, o vassalo que recebeu a doação da terra do rei de Portugal, ele tinha o direito de exploração, mas não a posse da terra. Certo? Então, isso foi aí
foram as capitanias hereditárias. Nem todas deram certo, porque as dificuldades eram enormes, tá? Uma região de mata, desconhecida, transporte, todo um contexto desfavorável para o empreendedor europeu. Apenas Pernambuco e São Vicente foram as capitanias que deram certo, que de alguma forma deram certo. Beleza? Continuemos então. E a gente tem aí, nesse contexto, quando as capitanias hereditárias viraram água, ou seja, faliram de verdade, os capitães, os recebedores dessas terras faliram, viram que realmente era um empreendimento quase que impossível. Então, Portugal resolve mandar o governador para cá. Manda para cá os primeiros governadores para governar o Brasil. E aí veio os governadores gerais. O primeiro foi Tomé de Souza e depois Duarte da Costa. Beleza? Continuando então, a gente tem o início da colonização. Vamos compreender um pouco como foi esse início da colonização brasileira. Colonizar o Brasil. O que o Brasil vai dar lucro? Qual produto? Como fazer essa colônia dar lucro? A Espanha já estava nadando em ouro, lá do México para baixo, da colonização espanhola, estava nadando em ouro, já tinha descobrido muito ouro, estava levando muito ouro para a Espanha, que aliás era para ser de Portugal, né? Porque Cristóvão Colombo, antes de ir na Espanha pedir apoio para essa empreitada, foi primeiro a Portugal. E Portugal rejeitou, então ele foi para a Espanha, e a Espanha acabou nadando aí, né, em grande quantidade de ouro que encontraram e que também destruíram os povos astecas, os maias, os incas aqui na América do Sul. Beleza? Então, é isso aí. Continuando então, Brasil. A gente vai ver que Brasil, com a divisão das capitanias hereditárias ali, a gente sabe muito bem, vocês viram já no ano passado a questão do Tratado de Tordesilhas, que foi feito entre Portugal, Espanha e o Papa, com a intervenção do Papa, Espanha, Portugal e o Papa aqui no meio, dizendo, olha, Portugal, tu não vai implicar lá com a Espanha, não, fazer um tratado aqui. Eles se reuniram na cidade de Tordesilhas, na Espanha, e então fizeram esse tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária. Portugal, num primeiro momento, ele fica só na costa, ali, ó, explorando a costa do Brasil. Primeiro que não tinham habilidade, conhecimento, técnicas para explorar mais para o interior. Eles ficaram ali, na costa, né, um momento praieiro, como caranguejo. Há o autor que diz que Portugal ficou na praia como caranguejos. Assim, né? Então, a gente tem aí a exploração costeira, mais explorando aí o pau-brasil, etc., negociando com indígenas, essas coisas, montando fortes. Então, a gente tem também agora, vamos falar com mais propriedade, como que se deu essa tomada de posse de Portugal sobre o Brasil. A gente viu que num primeiro momento foi o escambo, que não necessariamente não era só Portugal. Depois vem as capitanias hereditárias, o Brasil dividido em lotes. Depois os governos gerais. E vamos ver agora outros fatores que contribuíram para a tomada de posse, para a interiorização da cultura portuguesa e o domínio do Portugal sobre o Brasil. E a gente tem, num primeiro momento, agora sim eu tenho aqui o Tratado de Tordesilhas, né? Está aqui para a gente ver que do lado direito, Portugal, do lado esquerdo, a Espanha, pertencia à Espanha. E num primeiro momento a gente tem o gado lá no Nordeste, esse criador de gado que não podia ficar próximo da produção de cana-de-açúcar. A gente viu que no primeiro momento foi a cana-de-açúcar, e ele tem que ir para o interior, A gente vai falar um pouco mais dessa cana-de-açúcar um pouco mais na frente. Então, nesse processo do fazendeiro, do criador de gado, ir para o interior foi um processo de tomada de posse. Depois a gente tem aqui as drogas do sertão. E as drogas do sertão, chama sertão, mas na verdade na Mata Amazônica, pelo rio Amazonas,
principalmente os jesuítas, que estão ali levando o cristianismo, catequizando os índios. Ele vai entrar na região da Amazônia e vai coletar, veja, coletar, uma prática lá da pré-história, né? Ele vai coletar aquilo que a natureza, que a mata amazônica lhe oferece, como pimenta do reino, por exemplo, cacau e outros produtos, e vai levar para a Europa e vai negociar isso, tá? Então isso aí foi chamado de drogas do sertão. E nisso está acontecendo a entrada do português no espaço espanhol. Aqui, ó, nesse espaço, saindo aqui dessa região e entrando no espaço que é espanhol. Tem um tratado e está sendo desrespeitado esse tratado de Tordesilhas. Beleza? Então a gente tem aí um terceiro fator. Primeiro, o gado, a interiorização do gado. Segundo, a conquista, a entrada, a busca, a coleta das drogas de sertão. E agora os bandeirantes. Os bandeirantes eram aventureiros portugueses que vieram para a região ali onde é São Paulo hoje. E eles vieram com uma finalidade simples: encontrar ouro. Cara, já que lá na Espanha, na América Espanhola, estão descobrindo ouro, por que aqui no Brasil não se encontrou ouro até agora? Estava se fazendo cana-de-açúcar lá no Nordeste, produzindo açúcar, rapadura, lá no Nordeste. Beleza? Porque a refinação do açúcar quem fazia era a Holanda. Então os bandeirantes vão entrar colônia dentro, saindo de Portugal, e vão sair procurando duas coisas. Primeiro, eles estão aprisionando o índio e vendendo para o produtor de açúcar. Eles estão destruindo aí, chegando e matam e estupram e assim vai. E depois eles estão procurando, na verdade, o ouro. E eles vão encontrar o ouro na região de Minas Gerais. Ali onde hoje é o estado de Minas Gerais, eles encontraram ouro. E aí o jogo muda. A partir do encontro dos minerais aqui no Brasil, do ouro, prata, em grande quantidade, na região das Minas, o jogo muda. A produção de açúcar lá no Nordeste, que era o centro da produção econômica, que dava lucro para Portugal, agora ele desloca para o interior do estado, interior do país, lá para Minas Gerais. É um terceiro fator de interiorização da tomada de posse, da cultura portuguesa sobre o Brasil, foi a mineração. Beleza? Escambo, gado, vamos colocar aí a cana-de-açúcar no Nordeste, mas a cana-de-açúcar não buscou o interior, ficou na costa ali também. Depois, as drogas do sertão e os bandeirantes. Esses fatores foram determinantes para essa tomada de posse de Portugal sobre o Brasil. Isso, então, muito bem. Então, essa foi a nossa aula de agora. A gente está fazendo aulas em pequenos intervalos. E a gente viu nessa aula como que Portugal começou o seu processo de colonização do Brasil. Escambo, cana-de-açúcar, droga do sertão e a mineração. Beleza? Reveja essa aula, reveja o quanto você quiser e for preciso, para que você grave muito bem esse contexto, esse conteúdo. Veja que a gente não está entrando em muitos detalhes, beleza? É mais uma visão geral, mas o suficiente para você compreender esse momento. Valeu, um abraço, até a nossa próxima aula.